Abra comigo no texto de quem está acompanhando não deve desconfiar. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Eu quero ler com vocês do verso 12 do capítulo 6 até o verso 17 do capítulo 7. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Depois da leitura, então, quero orar junto com você e também lembrar você para durante a semana orar pela família de Bárbara e de Cacaio. Essa é a família que nós estaremos nos comprometendo para orar durante essa semana, tá bom? Vamos ler então a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, verso 12, então diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe:
meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Vamos orar, querido, feche seus olhos. Deus bendito, a tua palavra foi lida diante dos nossos ouvidos e diante dos nossos corações. E a nossa oração aqui, Senhor, é que pela tua graça, a tua verdade simples, a tua verdade profunda alcance as nossas almas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós aqui, e que o Senhor Jesus, o Cordeiro, que está assentado no trono, de fato e de verdade, encontre aqui os nossos corações e nos apacente e nos pastoreie. Em nome de Jesus, também estende a tua mão, Deus, sobre a vida de Bárbara, de Caio, essa família tão querida e amada, que o Senhor conduza os seus passos e os dê, Senhor, todo o vigor para caminhar a vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Querido, abra então, fique com os olhos atentos ao texto que a gente leu, a partir do verso 12. Como é um texto um pouco longo, a gente vai caminhar nele enquanto eu vou fazendo alguns comentários. Mas o que eu queria antes de fato entrar no texto é lembrar um pouco para você do que é que a gente viu aqui das últimas vezes, para que você chegue nesse texto mais situado, então a gente consiga desenvolver aqui aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se você lembra bem, no capítulo 5, a gente tem uma imagem que o apóstolo João recebe do Senhor assentado no trono, com um livro em suas mãos. E se você lembra bem, esse livro contém todos os decretos que o Senhor Deus deve executar entre a primeira vinda de Cristo e entre a segunda vinda de Cristo. E esse livro, ele está selado. Existem 7 selos, ou seja, ninguém pode saber os decretos de Deus, Deus não pode executar esses decretos sem que esses selos sejam abertos. Então a gente viu que o Senhor Jesus, o Cordeiro que está sentado no trono, é o único digno de abrir esses selos, para que então os decretos de Deus comecem a ser executados. O leão da tribo de Judá venceu a morte, não é? Nós vimos que o Senhor Jesus vence a morte, e por vencer a morte, então, ele é digno e ele tem todo o poder de abrir os selos do livro. O Senhor, então, recebe toda a autoridade nos céus e na terra, para que, então, o poder do Senhor, os decretos do Senhor para a sua igreja sejam executados até a volta do Senhor. É sobre isso, então, que nós estamos tratando nos últimos encontros, e é sobre este livro que este selo aqui que nós lemos está, então, selando ele. Nós vimos, então, já 5 selos, não é? Se você olhar aí para a sua Bíblia, no capítulo 6, então, eu vou passar aqui rapidamente, nós vimos o primeiro selo, quando o Senhor Jesus, então, com um cavalo branco, traz a ideia do poder conquistador do Evangelho. Então vimos que o Evangelho, ele é vencedor durante toda a história e continuará vencendo independentemente do que acontecer, porque o Senhor Jesus conduz com grande poder o poder conquistador do Evangelho até a segunda volta. O segundo selo que nós vemos foi o cavalo vermelho, trazendo guerras e sofrimentos para a humanidade, inclusive também para a igreja que passa por esses momentos. No terceiro selo, então, nós vimos o cavalo preto. Nós
estudamos aqui sobre a perspectiva da injustiça econômica, de um período da história da humanidade, onde aqueles que têm muito não se preocupam com os que têm pouco, e os que têm pouco, o que recebem, não é possível com o que recebe comprar nem um mínimo para a sua vida, para a sua existência. No quarto selo, então, nós vimos o cavalo amarelo, a perseguição da morte. E no quinto selo, nós vimos o clamor dos mártires, aqueles que já foram e que estão no céu descansando com o Senhor, clamando para que o Senhor traga a sua justiça àqueles que não são seus. Então o Senhor diz para eles: aguardem um pouco mais, porque enquanto todos os meios não forem chamados, vocês precisam aguardar, para que então no último dia eu venha com a justiça. E se você percebeu, querido, esse texto então que nós lemos, a partir do verso 12, o sexto selo, ele tem um contraste com o que nós lemos também a partir do capítulo 7 aqui. Então eu quero começar trazendo um pouco para você a respeito desse sexto selo, e então a gente entrar nessa outra parte, para que a gente então compreenda como é que o livro de Apocalipse está conduzindo todas essas verdades aqui. Volte então seus olhos para o texto no verso 12, a palavra de Deus diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esse aqui, querido, dentro do livro de Apocalipse, é a primeira descrição que nós encontramos do juízo final, do último dia, quando o Senhor Jesus virá e vingará todos aqueles que são inimigos do Senhor. Esse texto aqui que nós lemos, ele narra exatamente essa catástrofe e esse dia terrível, o dia que o Senhor Jesus virá como vingador daqueles que não são filhos de Deus. E é interessante porque o livro de Apocalipse ele é recheado de símbolo, e a gente tem observado isso ao longo dos domingos. Mas eu quero que você preste atenção no fato de que a boa parte dos comentaristas afirmam que esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele não é um texto que nós devemos entendê-lo com um sentido figurado, mas como literal. Volte os olhos novamente e observe como que João narra. Ele diz: sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram. E agora imagine isso literal. Então o céu se enrolando como um pergaminho. A imagem aqui, para mim e para você, talvez não seja tão perturbadora assim, mas a gente percebe o quanto isso é perturbador quando a gente observa o clamor daqueles que estão sofrendo isso aqui. Veja o que aqui diz então o verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, todas as pessoas debaixo do sol, não escapará ninguém nesse dia, não escapará nenhuma classe de homens, não importa se você é rei da terra, não importa se você é grande, não importa se você é comandante, se você é rico, se você é pobre, ou se você é escravo e livre. O fato, querido, é que neste dia não importará muito a classe que você faz parte. E se você
percebeu bem, aqui nós temos 6 classes de homens diferentes: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. E o que é que eles fazem ao se deparar com a ira do Cordeiro, com a ira de Deus sendo derramada nesse 6º selo? Finalzinho do verso 15, ele diz: se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Ou seja, corram, se escondam, porque, verso 16, clamam então, caí sobre nós e escondei-nos. E aqui eles estão falando exatamente para esse lugar aos quais eles estão tentando se proteger de tudo que tem acontecido. Eles correm então para os montes, para os rochedos e dizem: caí sobre nós, fiquem sobre nós e nos escondam. Nos escondam de quê? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E aí no verso 17, então ele diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Lembre-se, querido, o 6º selo, ele trata exatamente da ira do Cordeiro. O 6º selo, lembre-se, o livro que o Cordeiro segura tem os decretos do Senhor, os decretos que o Senhor deve executar para que a segunda vinda dele seja efetivada. E o 6º selo, para que esse livro seja aberto, é que a ira do Senhor seja derramada. Que a ira do Senhor seja derramada sobre os inimigos dele. E esse dia aqui, querido, ele tem uma conotação, sim, de ser o último dia antes da segunda volta do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma conotação atual. A ira do Senhor sendo derramada sobre os homens inimigos de Deus. O fato é que, nesse dia, os únicos que serão livres, que não sofrerão, é narrado exatamente depois, são aqueles que estão com o Cordeiro no trono. E essa aqui, querido, é uma realidade que nós precisamos encarar. A realidade de que a ira de Deus não é conto de fadas. De que a ira de Deus, a ira do Cordeiro, não é uma história que talvez aconteça. A palavra do Senhor, ela é muito pungente nesse sentido. Ela fala com toda a realidade e a clareza de que haverá um dia que aqueles que não estiverem no Senhor Jesus não escaparão. Não haverá mais salvação nesse dia. Não haverá mais como voltar atrás nesse dia. E aí você lembra, ora, o primeiro selo, exatamente esse start, o Evangelho do Senhor sendo anunciado e pregado durante todas as épocas e eras, para que neste dia o povo de Deus esteja selado, para que neste dia o povo de Deus não passe pela ira. Infelizmente, nos nossos tempos, na nossa época, na igreja moderna e contemporânea, nós temos esquecido dessa realidade. Temos vivido a nossa vida como se isso não fosse acontecer. Existe e existirá um dia que o Senhor Jesus voltará e a ira dele será derramada de tal forma, como diz o texto bíblico. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se salvar? Então, o 6º selo foi aberto. O livro dos decretos do Senhor agora está prestes, de fato, a ser
executado, a ser aberto para que os decretos sejam executados. Lembre-se, nós não estamos falando sobre questões futuras, nós estamos falando dos acontecimentos desde a primeira vinda do Senhor até a segunda vinda do Senhor. Este é o conteúdo do livro. Ao mesmo tempo, querido, que para a gente entender e compreender o livro de Apocalipse como um todo, então, você precisa compreender algumas coisas para que a gente então se organize daqui para frente, senão a coisa vai ficar um pouco turva. Quando o texto de João termina aqui no 6º selo, no verso 17, então, no capítulo 7, ele começa então tendo uma outra visão. O texto diz: depois disto vi, e aí ele traz uma descrição. O que eu quero que você entenda aqui é que o livro de Apocalipse não é um livro que a gente deve ler de forma literal, sequenciadamente. Então você começa Apocalipse no capítulo 1, e aí você vai lendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último capítulo, mas isso não é uma história linear. Os acontecimentos não são sequenciais. O livro de Apocalipse trabalha com o que a gente chama de momentos cíclicos. Então, se você olhar, por exemplo, para ilustrar para você, o que nós acabamos de ler agora, o 6º selo, você lembra que a gente viu o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º selo, e o 7º selo, então, ele está lá no capítulo 8, olhe para o capítulo 8. Veja o que aqui diz verso 1 e 2, a gente não vai entrar nele, mas só para você entender. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Quando você olha para o capítulo 8, então o que é que tem narrando no capítulo 8? O que é que tem nos subtítulos da sua Bíblia? Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. Qual a ideia aqui? A ideia é que o livro de Apocalipse, ele fala sobre a primeira vinda do Senhor até a segunda vinda, 7 vezes, de 7 formas diferentes. Ele fala do capítulo 1 até o capítulo 3, sobre essa primeira vinda. Ele fala do capítulo 4 até o capítulo 7, que é o que nós estamos vendo hoje, sobre os 6 selos. Depois aqui, por exemplo, no capítulo 8 ao capítulo 9, ele vai falar sobre as 7 trombetas. Lá na frente você vai ver ele falando sobre os 7 flagelos. E aí a gente vai ter vários momentos onde o livro de Apocalipse vai narrar isso que acontece entre a primeira e a segunda vinda, de formas diferentes. Então o 7º selo, na verdade, dentro dele nós temos 7 trombetas. Quando ele abre o 7º selo, nós temos então o início do texto falando a respeito das 7 trombetas, o que obviamente não vai dar tempo da gente tratar hoje aqui. Mas o que é que eu quero que você entenda aqui? O livro de Apocalipse é um livro cíclico. Ele narra a mesma história de maneiras e perspectivas diferentes. Nós hoje estamos finalizando a perspectiva que o apóstolo João tem acerca do selo. E aí depois nós veremos as outras formas. Por que isso é tão importante? Porque você deve lembrar que o povo naquela época, eles não tinham a Bíblia em suas mãos, escrita para levar para casa, fazer devocional, ler durante a semana. Naquela época, eles faziam as leituras de forma pública. O apóstolo João, quando descreveu Apocalipse, ele envia para as igrejas, eles se reuniam e eles liam essas cartas de forma completa, ok? Quando eles se reuniam, liam de forma completa. Imagina isso, todo domingo lendo o mesmo livro de forma completa. Então a ideia é que a todo domingo, de forma didática, o Senhor na soberania, eles ouviam sobre os selos, sobre as trombetas, sobre os flagelos, sobre todos os detalhes que o Senhor vai trazer nesse livro 7 vezes. E mais uma vez também aqui a ideia da simbologia, o número 7 como sendo o número da completude, da perfeição. Quando a gente entra então, tendo explicado essa questão toda para você, quando a gente entra aqui no capítulo 7,
a gente tem então um interlúdio. É como se fosse um intervalo entre a abertura do sexto selo e a abertura do sétimo, para que se continue então com as trombetas e com aquilo que o Senhor vai descrever ali. E o que é então que acontece nesse interlúdio? Qual é a visão que João tem em meio a toda essa história do sexto selo? Observe o texto. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Lembre-se aqui, a ideia de 4 cantos da terra é uma simbologia para a ideia de que toda a terra está sendo olhada, né? Norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, veja essa imagem aqui. João acabou de ter a visão da ira do Senhor sendo derramada sobre a terra. Depois disso, então, ele vê a terra sendo tomada por 4 anjos olhando para essa terra nos 4 cantos, e o texto diz que eles estavam conservando seguros o quê? Versículo 1, os 4 ventos da terra. E o que são esses 4 ventos da terra? E aí você vai ver no verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os meus sejam selados. A ideia aqui, querido, é que os 4 anjos que João vê, eles estão aqui com a missão de enviar os 4 ventos. E o que é que esses 4 ventos vão fazer? Destruir a terra. Essa é a visão de João. Só que um anjo então se interpõe antes deles soprarem esses 4 ventos, para que a terra seja destruída. Então diz para eles: olha, esperem um pouco, não façam isso agora, não toquem na terra, não toquem no mar, não façam nenhum dano a nada que foi criado, nem às árvores, até um determinado momento, até que todos sejam selados na fronte, os servos de Deus sejam selados na fronte. E é interessante porque o livro de Apocalipse, ele enfatiza muito essa ideia de que os do Senhor serão selados, os do Senhor serão escolhidos, os do Senhor estarão seguros. Aqueles que não estão no Senhor não estarão seguros. Todavia, aqueles que estão nele podem ter total confiança de que nada os acontecerá. Por isso que os 4 anjos, eles obedecem à voz do anjo que vem e diz: esperem, quando todos do Senhor forem chamados, então os 4 ventos dos 4 cantos da terra podem ser enviados, e a terra então poderá ser destruída. E quem são então esses que serão selados? E o texto então diz: ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então ele começa a descrever 12.000 pessoas das 12 tribos, e numa matemática simples, dá 144.000 pessoas. A ideia aqui do texto, obviamente, não é trazer um número exato das pessoas que serão salvas pelo Senhor. Como também não é objetivo do texto dizer que o povo de Israel, o povo étnico de Israel, que nós vemos o Senhor conduzindo no Antigo Testamento todas as promessas através deles, o Messias através deles, as profecias através deles, não é objetivo do texto nos dizer que eles terão
um tratamento especial ou diferente da igreja. Pelo contrário, se você olhar o texto no verso 9, ele diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que não se podia enumerar. E o que é essa multidão? Quem são esses? Todas as nações, tribos, povos e línguas. O ponto aqui, querido, é que o povo de Israel, povo do Senhor, do Antigo Testamento, o Senhor, sim, ainda tem promessas para eles. Todavia, lembre-se muito bem disso, nenhuma promessa que alcançará o povo de Israel pode ser experimentada fora do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande ponto do texto. O Senhor Jesus, ele veio para os judeus, mas também para os gentios. E todo aquele, então, que está em Cristo é judeu, é Israel de Deus. A ideia aqui, então, é, olha, se ainda existem salvos entre o povo de Israel, étnico, judeu, das 12 tribos, esse número ainda é muito menor, quando comparado com todos os outros que o Senhor ainda salvará durante toda a história. Ambos serão salvos e herdarão as promessas por meio de um só, por meio do Senhor Jesus. Por isso que não cabe aqui para nós pensar ou imaginar que o Senhor Jesus tratará com o povo de Israel de uma forma diferente. Pelo contrário, o Senhor Jesus tratará com eles da mesma forma que tratará com a igreja. Todos serão salvos, todavia salvos por meio do Senhor Jesus. E veja como é que o texto continua. Verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E é interessante porque Israel também está incluso aqui. Se você lembra bem, o apóstolo Paulo em Romanos, respondendo à indagação daqueles que estavam ali naquela igreja, eles questionam a Paulo, né? Paulo, de forma retórica, na verdade, escreve para eles falando exatamente assim: vocês acham que ainda não há salvos em Israel? Vocês acham que agora, porque Israel rejeitou o Senhor Jesus, o Senhor não salvará ninguém de lá, estão todos condenados? E aí a resposta dele é não, nem todos. Se está em Cristo, será salvo. Mas o ponto aqui então, querido, é que todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, estão purificados, estão santificados pelo Cordeiro. E se você lembra do que nós estudamos no capítulo 5, a imagem do trono, do Senhor assentado no trono, então ele diz: com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, você deve lembrar, nós falamos exatamente sobre os 24 anciãos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, se referindo exatamente à igreja do Senhor. E aqui a ideia aqui é exatamente essa: toda a igreja do Senhor estava em pé rodeando o trono, toda a criação do Senhor estava rodeando o trono. E o verso 11 então diz: e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E então um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes
que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, querido, nós acabamos de ler o 6º selo, a ira de Deus sendo derramada no último dia. E agora então o apóstolo João tem uma visão nesse interlúdio, nesse intervalo, até que o 7º selo seja aberto agora, exatamente trazendo para nós, trazendo para a igreja de Deus essa visão de que o povo do Senhor nesse último dia estará ao redor do trono daquele que teve a ira derramada sobre toda a terra. E nós estaremos lá, o povo de Deus estará lá, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. E é interessante porque o ancião, no verso 13, então, ele pergunta: ora, esses aí que estão com vestiduras brancas, quem são esses? Obviamente ele sabe a resposta. Quem são eles? E de onde é que eles vieram? Ele pergunta a João. Então ele mesmo responde: eles vieram da grande tribulação. E eles tiveram as suas vestiduras limpas pelo sangue do Cordeiro. Esses aí, eles vieram daquele período onde o Senhor estava colocando a sua igreja à prova. Perceba, são coisas distintas, a ira de Deus para com os inimigos dele, e a grande tribulação que será colocada e imposta sobre a igreja do Senhor. São coisas diferentes. O Senhor Deus, durante toda a história, querido, usou grandes tribulações, períodos difíceis, complicados, para que a sua igreja fosse purificada. Não tem como purificar a igreja se não passar por perseguição, se não passar por problema. Se você olhar para o primeiro século, se você olhar para a época dos reformadores, essa é uma prática do Senhor constante, a igreja de Deus passando por períodos de tribulação, para que ela seja purificada, para que a fé dela seja refinada, para que os olhos dela estejam olhando exatamente para o ponto que ele tem que olhar, que é para o Senhor Jesus. Por isso que o texto diz: ora, esses aí que estão ao redor do trono, adorando ao Cordeiro, eles vieram da grande tribulação. Mas não só vieram de lá, eles vieram de lá com as vestiduras brancas. Eles vieram de lá purificados. E o texto continua e diz: razão porque se acham diante do trono de Deus. É interessante, querido, porque a palavra de Deus, ela se completa de forma geral. A gente viu no 5º selo os mártires rogando ao Senhor para que ele derramasse a ira dele sobre os inimigos. E aqui nós vemos esses mesmos mártires agora, juntamente com todos que foram selados, diante do trono do Cordeiro, todos agora com vestiduras brancas. E o texto diz: se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E a ideia aqui, obviamente, querido, é nos remeter ao último dia ao qual estaremos com o Senhor eternamente. Aqui é nos levar até esse dia em que o Senhor, como diz a palavra de Deus, irá estar de forma plena e perfeita conosco. Ele irá fazer da terra a sua morada. O texto diz: ele irá estender sobre eles o seu tabernáculo. Se você tem acompanhado a nossa escola da vida, você deve estar ouvindo bastante sobre a ideia de tabernáculo, sobre a ideia de Santo dos Santos, sobre o Senhor estando de forma especial presente.
E o que esse texto nos narra, então, é exatamente a visão do céu que desce até a terra e então ele se interpõe. É a ideia de que agora, para sempre, não restará mais nada que nos separe do Senhor. Estaremos para sempre com Ele. O texto diz, Ele irá tabernacular com vocês. O texto de Gênesis com Adão e Eva nos lembra exatamente isso. O Senhor estava tabernaculando, vivendo, estando presente de forma perfeita e real com Adão e Eva, até que isso é quebrado com o pecado. E quando nós olhamos então para o futuro, para o último dia então, nós também vemos o Senhor Deus agora retomando aquela relação perfeita que Ele tinha, como era com Adão e Eva, todavia agora de forma mais plena ainda. O Senhor irá tabernacular com o seu povo. Verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Veja, a ideia aqui é exatamente nos remeter ao fato de que nós não teremos mais nossas necessidades a nos assolar. Nós não teremos mais a fome a assolar a humanidade. Nós não teremos mais problema de faltar água, porque o Senhor estará suprindo de forma total e perfeita todas as necessidades. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se você conhece o livro de Apocalipse, você deve lembrar que essa mesma realidade ela é contada outras vezes, exatamente seguindo essa ordem cíclica do texto. Lá na frente nós vamos ver o Senhor nos novos céus e na nova terra, enxugando as lágrimas daqueles que estarão com Ele. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá nada que possa tirar do povo de Deus a alegria e o prazer de estar presente e vivendo com Ele. É essa visão, querido, que o apóstolo João tem ao final da abertura do sexto selo. É a visão desses que são glorificados. Todo o povo de Deus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, estarão juntos diante do trono do Cordeiro agora para viver eternamente, servindo, adorando ao Senhor. Esse é o meu e o seu futuro nos novos céus e nova terra. Esse é o meu e o seu futuro, querido, quando você crê em Jesus Cristo. Por isso que o primeiro selo é o poder conquistador do Evangelho. Porque hoje, antes da segunda volta do Senhor Jesus, ainda há tempo de se curvar, de se arrepender e de crer no Senhor. Ainda há tempo de se livrar do sexto selo e então viver com o Senhor eternamente e eternamente e eternamente. Algumas verdades que eu quero então trazer para o nosso coração a partir de toda essa realidade aqui que vimos. É a primeira dela de que, lembre-se disso, a ira de Deus é uma realidade. No último dia Ele virá e destruirá tudo e todas as coisas, para fazê-las novas. Todavia, aqueles que não estão em Jesus, não estão em Deus, eles sim sofrerão a punição pelos seus pecados. E essa é uma imagem de Deus que nós precisamos resgatar em nosso coração, para que a gente obedeça
o que o Senhor nos manda a fazer e creia na abertura do primeiro selo. Para que a gente obedeça ao Senhor quando Ele nos chama: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, façam discípulos, preguem, porque o Evangelho conquistará aqueles e selará aqueles que são meus filhos. Lembre-se disso, querido, o Senhor Deus voltará na sua segunda vinda e julgará todos aqueles que não estão em Cristo. Em segundo lugar, Deus escolhe e sela o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus está com eles a todo momento. Enquanto o povo do Senhor não for selado, enquanto o povo de Deus não for chamado de forma completa, os 4 anjos não enviarão os 4 ventos da terra. Enquanto os do Senhor não forem selados de forma completa, não haverá destruição. Todavia, quando todos forem selados, haverá destruição sobre todas as coisas. Enquanto não chega esse dia, lembre-se, ainda há tempo de nos achegarmos diante do trono do Senhor, para que sejamos, como diz o texto, levados da grande tribulação até o trono do Senhor com vestiduras brancas. E essa é a terceira verdade, querido, que eu quero trazer para o nosso coração hoje. Deus não livrará, Deus não poupará a sua igreja da grande tribulação. Deus não levará a sua igreja antes da tribulação que ela precisa passar, ela passa. O Senhor Deus usa a tribulação como meio de purificação para a sua igreja. É dela que vem aqueles, é da grande tribulação que vem aqueles que estão assentados ao redor do trono do Cordeiro. Por isso, o texto de Apocalipse não é um texto que narra uma possível vitória do Senhor. Por isso que o texto de Apocalipse não é um texto que narra possíveis guerras e batalhas que talvez o Senhor perca. O livro de Apocalipse narra o que nós já sabemos. O fato de que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. O fato de que o Senhor Jesus vencerá no último dia. E o fato de que aqueles que estão na grande tribulação, eles passarão a compor aqueles que estão ao redor do trono do Cordeiro. Essa realidade, querido, precisa encher o meu seu coração. Precisa nos conduzir a viver a vida aqui na terra, não mais com temor, porque não sabemos o nosso futuro e o nosso destino, mas a viver aqui na terra com ousadia, a viver aqui na terra pregando o Evangelho, a viver aqui na terra encarando de fato as tribulações e não tendo medo delas. E aqui lê-se tribulação, não momentos ruins que passamos, mas tribulações como aqueles dardos inflamáveis que nos atacam porque somos do Senhor Jesus. Tribulações que assolarão o povo de Deus. E você sabe, assim como eu, daqui para frente nada vai melhorar. Mas o Senhor Jesus diz: eu sou aquele que estou colocando o meu povo debaixo da grande tribulação, para que eles olhem para mim, sejam purificados, e então esteja ao redor do trono me adorando no último dia. Não tema, querido, tribulação. A igreja do Senhor foi chamada para passar por ela, e nós temos certeza que no final nós seremos vencedores, assim como o Senhor Jesus foi também. E isso é o que o texto finaliza nos narrando. Quando o Senhor tabernacula com o seu povo, nós teremos a visão do que conhecemos como novos céus e nova terra. Nós
Temos o céu, a palavra de Deus, tratando o céu como um lugar de descanso, um lugar intermediário. A nossa alma estará no céu, aguardando a segunda vinda do Senhor de forma completa. Quando o Senhor então volta, Ele estabelece na terra novos céus e nova terra. E não são novos céus e nova terra do zero, não é? O Senhor cria uma outra terra, uma outra vida, não. O Senhor vem até esta terra, destrói tudo e reconstrói tudo novo. Então, as nossas almas que estavam descansando no céu, encontram nossos corpos ressuscitados. E daí para frente, querido, será uma vida constante de serviço incansável nesta terra para o Senhor. Como diz o texto, não mais teremos fome. E o ponto aqui não é que não seremos mais humanos, mas o ponto aqui é, nós não teremos o perigo de não ter o que comer, porque não temos com o que comprar. Lembram do selo, não lembro o número agora, daqueles que ganhavam um salário e que não tinham condições de comprar um mínimo para a sua sobrevivência porque não dava. Exatamente essa realidade que o texto jamais terão fome e jamais terão sede se sobrepõe. Não teremos mais com que nos preocupar. A nossa missão será a mesma de hoje, não é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, todavia, sem mais a presença do pecado, sem mais a presença desse que nos assola todos os dias. Será uma vida de satisfação inalterável, uma satisfação que, se você é como eu, nós somos eternos insatisfeitos. Nós somos pessoas que nunca estará bom o suficiente. Sempre precisaremos de mais, sempre faltará mais. Mas a palavra de Deus diz que nos novos céus e na nova terra não nos faltará mais nada. O Senhor Jesus apacentará o seu povo, guiará o seu povo, cuidará do seu povo, enquanto ele vive na terra, enquanto ele vive nesse mundo, mas sem mais pecado. E no final, então, ele diz assim, olhe comigo o texto. Verso 17, o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa, querido, é a história já contada, o final está contado, da primeira vinda e da segunda vinda. Não há mais nada além disso. O Senhor virá, Ele veio a primeira vez, e o Senhor virá novamente. E nesse meio tempo, o Evangelho será pregado com muito poder. Muitas guerras e sofrimentos virão. Muitas necessidades sofreremos. A morte será uma companheira de todos nós. Aqueles que são mártires clamam pela volta, e a ira do Senhor cairá no último dia. Isso está acontecendo já, desde a primeira vinda, e findará na segunda vinda do Senhor. Todavia, a palavra de esperança, o Senhor poderia deixar para falar sobre isso depois, mas pela sua soberania, depois da abertura do sexto selo, o Senhor nos dá o vislumbre do último dia, daqueles que estarão com Ele ao redor do trono e cearão da sua mesa eternamente. Essa é a palavra, querido, de esperança para você hoje. O Evangelho é uma palavra de esperança para tempos sombrios. Se você
já assistiu O Senhor dos Anéis, você deve lembrar que tempos sombrios fazem pessoas extremamente corajosas. E o poder que o Evangelho dá ao seu povo, o poder que o povo do Senhor tem com o Evangelho, exatamente essa ideia. Vivemos tempos sombrios, porque esse tempo sombrio existirá por causa do pecado até a segunda volta do Senhor. E os corajosos, aqueles que já sabem do final, herdarão a terra eternamente. Vamos orar? Feche seus olhos. Que esperança maravilhosa, Deus, temos. Que esperança magnífica. Algo que não podemos imaginar. É a esperança de estar com o Senhor no último dia e viver contigo eternamente. Como ainda somos homens, mulheres, como ainda somos uma igreja, ó Deus, que muitas e muitas vezes é tão covarde no anúncio da Tua palavra e na perseverança das boas obras. Temos medo, muitas vezes, da tribulação. Temos medo, muitas vezes, dos nossos caminhos maus. E esquecemos, Pai, que a Tua palavra já nos dá o fechamento dessa história. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia para pregar a Tua palavra, para que outros ouçam que o Senhor Jesus é o único que pode livrar-nos da ira do Cordeiro no último dia, mas também nos purifica, Senhor, nos purifica, nos põe debaixo de tribulações, com coragem, com ousadia, para que a Tua palavra, para que o Teu Evangelho, para que o Senhor Jesus seja experimentado, ó Deus, pelos Teus que ainda serão selados até a Tua volta. Nos conduz como igreja em fidelidade, Senhor, e nos abre os olhos, nos abre o coração e a alma de esperança, de tal forma que possamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, nos reunir ao redor da Tua mesa, com os olhos fitos no último dia, que tudo isso passará, mas no último dia estaremos contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém.